Já imaginou resolver aquele problema com a companhia aérea ou a briga de vizinhos em pouco tempo, sem necessariamente precisar abrir uma ação na justiça? Isso já é possível pela mediação. Os conflitos são resolvidos com diálogo. A medida era aplicada por meio de uma resolução do CNJ, mas agora virou lei. Recentemente, Francisco atuou como representante de uma cooperativa na primeira mediação de cobrança. Todos os devedores que compareceram na audiência conseguiram uma solução, renegociaram a dívida. Experiência que, segundo ele, contribuiu para melhorar a relação com os cooperados. Foi bacana poder sentar, poder conversar, poder participar daquele momento para ver se nós conseguimos, frente a frente, tentar uma relação melhor, né? Tentar realmente mediar ali, né? Explicar a situação, tentar escutar, ser um pouco mais ouvinte, né? Menos cobrador e mais ouvinte dos devedores. Além de cobranças, outros tipos de conflitos podem ser mediados, como o direito do consumidor, relações contratuais e alguns casos de família. Qualquer pessoa poderá atuar como mediador e é possível fazer acordo até pela internet. Isso é permitido por uma lei sancionada recentemente, mas que entrará em vigor no ano que vem. O texto tomou o mesmo molde da mediação presencial, já permitida e aplicada por uma resolução do Conselho Nacional de Justiça. Para o conselheiro do CNJ, este método de resolver conflitos dá mais agilidade aos processos, economiza tempo e dinheiro. A mediação, ela vai exatamente atacar esse ponto. Ela não vai solucionar o processo, ela vai solucionar o conflito que está por trás daquele processo. E com a solução do conflito, as partes tendem a conseguir uma comunicação entre elas melhor e assim futuros conflitos que possam ocorrer em decorrência desse primeiro, elas próprias conseguem solucionar sem o auxílio do Poder Judiciário. O mediador é imparcial, promove o diálogo e tenta facilitar o acordo entre os envolvidos, sem precisar congestionar a justiça. Com o mesmo objetivo, outro método incentivado pelo CNJ é a conciliação. Assim como na mediação, o intermediário tenta buscar uma solução para o conflito. A diferença é que, nesse caso, ele tem poder de decisão. A tendência é que esses métodos autocompositivos sejam cada vez mais utilizados e mais só solucionem ainda mais os conflitos dos cidadãos. E para falar mais deste assunto, está aqui no estúdio o advogado Asdrubal Júnior. Obrigada pela participação. Obrigado. Bom, vamos começar pegando já o gancho da reportagem, explicando o que é mediação, conciliação e arbitragem. Bom, na verdade são formas de resolver disputas. Você tem a conciliação e a mediação como forma autocompositiva de resolver a disputa, o que quer dizer, em outras palavras, que existe a figura de um terceiro que ajuda as partes a se entenderem para que elas cheguem a uma solução de consenso. Ou seja, o resultado dessa solução de consenso é fruto da decisão das próprias partes. E na arbitragem, você tem uma forma heterocompositiva de resolver. Isso quer dizer que esse terceiro é que vai decidir pelas partes. Ele vai dar uma decisão, uma sentença e dizer quem está certo e quem está errado. Então, a conciliação e a mediação resolve pelo consenso. A diferença entre conciliação e mediação, que são duas formas autocompositivas, é que a conciliação é normalmente aplicada para situações que não existiam relações anteriores, vínculos anteriores entre as partes, e que o conciliador pode propor respostas, propor soluções para aquele caso que as partes vão avaliar se concordam ou não com aquela proposta. O mediador não, ele vai aplicar técnicas de mediação para fazer com que as partes entendam o problema sob perspectivas diferentes, ou seja, desloque a parte daquele ângulo de visão que ela tem para um outro ângulo, para que ela comece a entender que o problema pode ser não ter uma solução que não seja exatamente aquela que ela gostaria inicialmente e que uma outra solução pode atender com mais justiça a questão. Assim, elas se aproximam de uma zona de convergência, ou seja, de um espaço comum para que o acordo possa ser celebrado. Portanto, o mediador não propõe soluções, ele apenas ajuda as partes a dialogarem com mais qualidade. Doutor, vamos dar algum exemplo prático, aliás, para quem estiver lá em casa, querendo saber em que pode aplicar o quê? Às vezes tem um conflito ali que ele quer resolver. Que exemplo prático a gente pode ter? Perfeito. A conciliação, o exemplo mais
fácil de entender, seria uma colisão de trânsito, ou seja, dois veículos, as pessoas nunca se conheceram antes, não se viram, e aí tem um problema, aquele problema não existia vínculos anteriores, querem resolver quem cometeu, quem é o culpado do acidente, que deve indenizar a outra parte, naturalmente vão para um procedimento de conciliação, o conciliador vai ajudar as partes a se entenderem e chegar a uma conclusão, e o próprio conciliador pode propor essas respostas. Mediação, uma relação de vizinhança, de condomínio, em que os vizinhos se desentendem por causa do carro ou do cachorro ou alguma coisa nesse sentido, e aí você não pode apenas resolver aquele problema pontualmente, porque amanhã terão outros problemas, precisa resolver a relação. Aí a mediação é mais recomendável, porque ela consegue trabalhar um pouco mais os sentimentos, as emoções, para que as pessoas realmente resolvam o problema de um modo geral e não um problema pontual, aquele processo, mas toda a relação entre eles. E aí, naturalmente, o mediador não propõe, para que essa resposta venha do coração de cada uma das pessoas e elas saiam dali com o máximo de sensação de justiça, de que o caso foi resolvido realmente da melhor maneira a ser resolvido, e não da maneira puramente aceitável, mas da maneira mais justa possível. Qual o principal benefício desses instrumentos aí para desafogar a justiça? Bom, quando a gente fala de conciliação e mediação, o principal benefício é que a resposta dada é a resposta desejada ou pelo menos aceita pelas partes. Enquanto a arbitragem é a resposta dada por um terceiro, claro que se escolhe o árbitro. Mas, efetivamente, o principal de tudo isso é você abreviar a solução, ou seja, ter uma solução rápida, que na conciliação e na mediação pode ser de 60 dias, na arbitragem pode ser o prazo que as partes estabelecerem, com o prazo de 6 meses definido da lei, quando as partes não estabelecem. Então, você tem a solução dada num tempo rápido, naturalmente com economia, porque tempo é dinheiro, então se é rápido, gera economia para as pessoas e, naturalmente, resolve aquela aflição que está agonizando todo mundo. Então, o principal benefício é, sem dúvida, o tempo, mas também desafogar a justiça, evitar custos e criar uma relação mais amistosa entre as pessoas. Tá ótimo, a gente ainda tem outras perguntas para serem feitas a esse assunto. Peço um minutinho para o senhor, a gente já volta daqui a pouquinho. Aqui no estúdio nós voltamos a falar com o advogado Asdrubal Júnior, que hoje conversa com a gente a respeito de mediação e conciliação. A mediação pode ser aplicada em que casos e em que casos não pode de forma alguma? Bom, Érica, na verdade a mediação pode ser aplicada na grande maioria dos casos que hoje tramitam na Justiça Pública, porque são todos os casos que envolvam direito disponível, o que é a grande parte das questões que estão submetidas à Justiça, e todos aqueles casos que não são direitos disponíveis, mas que são direitos transacionáveis, ou seja, direitos que aceitam um acordo. Então, todas as disputas que possam ser encerradas por um acordo podem ser submetidas à mediação assim que a lei estabelece, o que é um grande número de casos, como eu falei, inclusive casos envolvendo a administração pública, algumas situações específicas também da área criminal, também pode ter a mediação penal, a justiça restaurativa, soluções nessa linha. Então, há cada vez mais espaço e tendência de crescimento dessas soluções alternativas, dessas soluções ou extrajudiciais ou soluções de consenso estabelecidas dentro do próprio Poder Judiciário. Como um caso vai para a mediação ou conciliação, quem decide isso? É a pessoa que está ali com litígio? Quem é que decide? Bom, a pessoa pode decidir perfeitamente levar espontaneamente esse caso para a conciliação e a mediação, na medida em que ela queira isso. Então, ela pode ter a iniciativa de procurar uma mediação extrajudicial antes mesmo de ingressar na Justiça e fazer o procedimento por uma mediação extrajudicial. Pode também procurar, muitos tribunais brasileiros já têm os centros judiciários de solução de conflitos, que também fazem uma mediação ou uma conciliação pré-processual, antes do ajuizamento da ação. Então, eles podem procurar os sejusques dos tribunais de justiça e solicitar a orientação de como apresentam a solicitação de um procedimento pré-processual que evita a demanda. E, naqueles casos em que não foi feito nenhuma das duas opções, nem a mediação extrajudicial, nem a pré-processual judicialmente falando, ele pode, quando ele ingressa com a ação, o juiz vai encaminhar para um procedimento
conciliatório ou de mediação, a depender do caso, e isso é feito segundo o Código de Processo Civil e agora a Lei de Mediação 13.140, e sobretudo quando chegar a entrar em vigor o novo CPC em março de 2016, isso será inclusive uma audiência chamada obrigatória, ou seja, só poderá sair dessa audiência, não ir para essa audiência, se todas as partes envolvidas no conflito manifestarem expressamente que não desejam a tentativa de mediação. Basta que uma não diga isso, que haverá o procedimento obrigatório de tentativa, não obrigando ninguém a mediar, mas obrigando a tentar mediar, ir para uma audiência e lá manifestar se querem seguir em frente nesse caminho ou se desejam interromper esse caminho. Quanto tempo demanda um procedimento de mediação? Bom, a mediação no procedimento judicial seriam 60 dias, segundo as disposições da nova legislação. E na mediação extrajudicial, até 90 dias. Claro que as partes também podem fixar um prazo diferente, entendendo que está chegando perto desse prazo, tem boas chances de fazer o acordo, mas ainda não chegaram a uma conclusão definitiva e quer estender, é possível, há espaço para isso e pode se estender. Muito mais rápido e breve e econômico será, ainda que se estenda mais 30 dias, resolver o procedimento dessa maneira, do que ficar nas barras da justiça diversos anos em disputa. Para a gente encerrar, doutor, é muito importante que as pessoas conscientizem que esse é um caminho viável. É um caminho viável e é o caminho mais feliz, porque qualquer situação que você leve à justiça, você vai esperar que o juiz decida e depois vai perpetuar essa discussão em vários recursos, em várias instâncias, ou seja, anos a fio de disputa. Você pode resolver isso rápido e resolver da forma que você deseja. Ou seja, porque o acordo que se estabelece com a mediação é aquele que a pessoa concorda, pelo menos concorda, ou efetivamente naquele acordo que a pessoa efetivamente deseja, porque ela é coautora dessa solução. Ela constrói essa resposta. Tá ótimo, obrigada pela participação. Eu conversei com o doutor Asdrubal Júnior, que é advogado, conversou com a gente hoje a respeito de mediação e conciliação. Obrigada pela participação. Obrigado pela oportunidade.